Requerimento número 91/2013. Desde que os vereadores da 13ª legislatura do município foram empossados, alguns serviços da Câmara não estão funcionando a contento, como e principalmente a internet. Desnecessário se prolongar na discussão da importância dessa ferramenta no ambiente de trabalho, que permite a conexão e a instantaneidade de informações em todo o mundo. Aqui na casa estou tendo dificuldades em acessar diversos sites que poderiam, em muito, ajudar nos trabalhos que estou desenvolvendo em prol do município de Mairinque. Além da dificuldade em encontrar a internet funcionando, quando ela está no ar, alguns sites de interesse relevante são bloqueados, como as redes sociais e até mesmo partes do site oficial da Câmara, como os vídeos das sessões desse ano. Para que não haja maldade de interpretação no meu posicionamento, é bom ressaltar que as redes sociais, Facebook, Twitter, etc., o YouTube e demais sites de interação são de extrema importância para a atuação política. Tanto é que a presidente Dilma Rousseff e o governador Geraldo Alckmin mantêm um perfil no Facebook e o histórico das sessões da Câmara está postado no YouTube. Os endereços pornográficos, é claro, devem continuar sendo vetados. Ante o exposto é que, nos termos regimentais, requeiro ao presidente da Câmara que informe o seguinte. 1. Qual é o problema com a conexão da internet na Câmara? 2. Quando haverá uma solução definitiva? 3. O bloqueio de redes sociais e do YouTube continuar a ocorrer? Se afirmativo, por quê? Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento número 91/2013 do vereador Alexandre Peixinho. Em discussão. O vereador querendo fazer da palavra, passe votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o presente requerimento. Requerimento número 92/2013. Muito se fala, mas poucos se dão ao trabalho de fazer a lição de casa quando o assunto é comparar os salários dos servidores da Prefeitura com os da Câmara. Para entender melhor o assunto, é necessário voltar algumas décadas no tempo, senão vejamos. Os salários da Prefeitura nos anos de 1980. Antes de tudo, é bom ressaltar que os valores dos salários da municipalidade eram os maiores da região no início dos anos 80, sendo inclusive superiores ao de muitas empresas privadas como a CBA e a Ferplast, que eram amplamente reconhecidas por pagarem bem seus funcionários. Para se ter uma ideia do quão atraentes eram os salários municipais, muitas pessoas queriam migrar da iniciativa privada para a pública, mas tal movimento não ocorreu em massa devido à necessidade de concurso público para ingressar nos quadros da Prefeitura. Deve-se lembrar que Mairinque tinha, nessa época, a 4ª maior arrecadação dentre os municípios paulistas e uma das maiores do Brasil, porque sediava a CBA em território que hoje pertence ao emancipado município de Alumínio. A inflação e o gatilho salarial. Ainda nos anos 80, considerada como a década perdida, o Brasil passou por sucessivas crises econômicas, com níveis muito baixos de crescimento do PIB, aumento do déficit público e escalada da inflação. Neste período, houve um grande crescimento no desemprego e a perda do poder de consumo da população. Para tentar conter a inflação, o governo federal anunciou o Plano Cruzado em 1986, baseado no congelamento geral de preços e, entre outras medidas, com a criação do seguro-desemprego. Havia previsão do reajuste automático de preços e salários assim que se divulgava a inflação do mês anterior. Vejam o que dizia o caput do artigo 23 do Decreto de Lei nº 2.283, de 27 de fevereiro de 86, que instituiu a nova unidade do Sistema Monetário Brasileiro. Artigo 23. Os salários, vencimentos, soldos e remunerações em cruzados serão reajustados automaticamente pela variação acumulada do índice de preço ao consumidor, instituído nesse decreto-lei toda vez que tal acumulação ultrapassar 20% ao ano, a partir da data da primeira negociação, dissídio ou data base de reajuste posteriores à vigência desse decreto-lei. Nos meses que se sucederam, a inflação realmente foi contida, ainda que de forma artificial, mas gerou desabastecimento, cobrança de ágio por comerciantes e a volta da inflação com toda a força, que atingiu 1.973% no ano
em 1989. Foi nesse ano, por meio da Lei número 1486, de 24 de novembro, que a Prefeitura de Mairinque instituiu no município o reajuste automático de salários e vencimentos, o popular gatilho automático, abrangendo os servidores da Prefeitura, os da Câmara, os aposentados e os pensionistas. Esses gatilhos serviam para amenizar a perda do poder aquisitivo dos salários dos servidores, mas não resolviam por completo os efeitos da inflação. O reajuste automático, então, passou a ser aplicado na Prefeitura e na Câmara, mas, em 1990, por meio do projeto de lei número 19, o então prefeito de Mairinque, Antônio Alexandre Gemente, propôs a suspensão do reajuste automático, que foi rejeitado pela Câmara em 12 de junho, neste mesmo ano. Antes mesmo da não aprovação do projeto, o gatilho parou de ser aplicado para os servidores da Prefeitura. Em contraposição, a Câmara continua a aplicar a lei do gatilho automático até junho de 1991. Ou seja, enquanto seus servidores tiveram considerável reajuste nos salários, em termos de inflação galopante, tais realinhamentos fazem uma tremenda diferença. Os servidores da Prefeitura tiveram seus salários defasados por quase um ano. Na tabela abaixo é possível observar quanto os servidores de cada poder receberam de reajuste salarial no período de maio de 1990 a junho de 1991, evidenciando o primeiro grande motivo para que os salários sejam diferentes entre si. Segue anexo tabela. Plano de carreira instituído em 1989. Em maio de 1989, a Prefeitura promoveu a reforma administrativa através da Lei número 1424 e instituiu em seu artigo 44 o plano de carreira, que se resumia na evolução do servidor através dos níveis fixados no anexo 4. Essa evolução, cuja forma era contemplada no parágrafo único do artigo 44, deveria ser levada a efeito em intervalos mínimos de 4 anos, por meio de avaliação positiva de merecimento de cada servidor, que teria seu cargo elevado ao nível referido no anexo 4, com a respectiva elevação do salário em 6% a cada evolução. Pelo que se sabe, a Prefeitura nunca observou esse dispositivo e deixou de aplicá-lo a seus servidores. A Câmara, que também reformulou sua estrutura administrativa em 1989, por meio da Resolução número 139, de 16 de novembro, previu no artigo 15 a evolução de seus servidores de forma idêntica à Prefeitura, cuja redação do artigo foi dada pela Resolução número 173, de 1º de abril de 1991, com efeito retroativo a 16 de novembro de 1989. Em 1994, a Presidência da Câmara estabeleceu critérios para a evolução funcional, por meio do ato da Presidência número 24, e uma comissão de avaliação de servidores foi constituída e nomeada pelo ato da mesa número 8, de 21 de agosto de 1998. Após o trabalho dessa comissão, que avaliou retroativamente 2 períodos de 4 anos cada, os servidores que fizeram jus foram promovidos para os níveis correspondentes através da portaria número 29, de 25 de setembro de 1998. Como se percebe, esta é a segunda razão para haver uma disparidade entre os salários dos servidores da Prefeitura e os da Câmara. Nova reforma administrativa em 2000. Quando há mudança de prefeito, é comum que o recém-empossado realize uma reforma na estrutura da Prefeitura. É o que ocorreu em 2000. Nessa oportunidade, o então prefeito João Edeval Cômodo inovou ao instituir um sistema de evolução funcional baseado em promoções horizontais e verticais, sendo a primeira denominada por antiguidade e com ocorrência a cada 2 anos, e a segunda denominada por merecimento, com interstício de 3 anos, podendo haver simultaneidade, inclusive com a concessão de dupla vantagem. Esses benefícios estão previstos nos artigos 14 e 15 da Lei nº 2.286, de 13 de junho de 2000. A tabela de referências salariais, anexo 11, passou então a ser o parâmetro para a remuneração dos servidores do Executivo e para que cada funcionário pudesse ser nominalmente enquadrado nessa tabela, era necessário calcular seu vencimento acrescido do adicional por tempo de serviço, além de 1% a cada ano de efetivo trabalho que excedesse o quinquênio
do ATS sobre o salário base. Evidentemente que quando tal enquadramento foi realizado, os salários dos servidores da Prefeitura já eram inferiores aos dos da Câmara. Primeiro, por causa do não pagamento do gatilho salarial e segundo, pela falta de aplicação do plano de carreira que até então vigia. Assim como ocorreu no Executivo, a Câmara também providenciou sua reforma administrativa através da Resolução número 364, de 29 de junho de 2000, instituindo o mesmo sistema de evolução funcional estampados nos artigos 10 e 11. A tabela de referências salariais da Câmara, denominado Plano de Evolução Funcional, também foi introduzida, bem como o enquadramento dos servidores do Legislativo, realizado nos mesmos moldes do da Prefeitura. Na ocasião de promover o enquadramento, a remuneração dos empregos do Executivo e do Legislativo já era diferente, e a Câmara tinha de respeitar o salário recebido por seu servidor, uma vez que acompanhar a letra inicial da tabela da Prefeitura implicaria em reduzir o salário então percebido, o que é vedado pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 15. Quanto ao sistema de evolução funcional, os servidores da Câmara têm sido sistematicamente promovidos desde sua implantação, ora por antiguidade, ora por merecimento, como previsto na legislação citada anteriormente. É importante que se diga que nenhuma promoção deixou de ser feita até o presente momento. Na Prefeitura, ao contrário, sabe-se que a promoção por merecimento aconteceu pela primeira vez somente em 2010, quando, segundo reportou então o prefeito Denis Venere, no ofício 111-236/2011, encaminhado à Câmara, em resposta ao requerimento número 65/2011, apresentado então pelo vereador André Gomes Carneiro. Nesse mesmo ofício, o ex-prefeito afirma que a promoção por antiguidade foi aplicada de plano, embora não dê para entender o que isso signifique, mas não se tem certeza de quanto esse benefício começou realmente a ser concedido. Em outras palavras, esse é o terceiro e mais um motivo que ocasiona a diferença entre os salários do Executivo e do Legislativo.